Será que vale a pena abrir uma barbearia em 2026? Meu nome é Kaique Lima, saí do zero e hoje sou proprietário de 2 barbearias e nesse canal você vai encontrar tudo sobre o assunto. Se eu te disser que um barbeiro colaborador pode ganhar muito mais que um dono de uma barbearia inteira, vai parecer exagero, né? Quando eu abri a minha primeira unidade, eu tinha aquela mesma ilusão que todo barbeiro tem. Se eu abrir a minha própria barbearia, eu vou ficar com todo o dinheiro para mim e vou ter 100% de lucro. Ilusão total. E hoje eu vou te provar com matemática como às vezes um barbeiro colaborador pode ganhar muito mais que um dono de uma barbearia inteira e como realmente funciona o negócio. Parece bobagem, eu sei, mas se você quer entrar nesse mundo ou crescer nele, fica comigo até o final do vídeo porque a realidade é muito diferente do que costumam falar por aí. Vamos começar por onde todo mundo erra. A maioria dos donos de barbearia calcula o lucro da forma mais amadora possível. Eles pensam assim: se eu tiver a minha barbearia, o corte for R$50 e eu cortar 10 cabelos todos os dias, eu vou ter R$500 por dia, 100% de lucro no meu bolso. E se eu tiver um colaborador, corte de R$50, 25 vai ficar para ele, 25 sobra 100% para mim. Parece lógico, né? Só que é uma ilusão total. O grande problema desse cálculo, pessoal, é que praticamente você acaba ignorando todos os custos que acabam queimando o teu dinheiro sem você perceber. A maioria das barbearias não quebram por falta de cliente, e sim porque o dono não entende de um negócio chamado custo por cliente. Então presta atenção, cada cliente que entra pela porta da tua barbearia tem um custo escondido. E o grande erro da maioria dos donos de barbearia, que tem até de repente ali um colaborador trabalhando junto, é achar que o custo é somente a comissão que ele repassa para o barbeiro colaborador, quando na verdade o custo real é tudo aquilo que você paga independente do cliente aparecer ou não. Custos como aluguel, água, luz, contador, impostos, manutenção, enfim, quando juntamos todos os custos fixos do negócio mais os custos variáveis dividido pela quantidade de clientes que você atende no mês, a gente chega no CPC, que é o custo por cliente, que é aquele custo que você tem para atender aquele cliente. E é justamente isso que a maioria das pessoas acaba ignorando. Agora que vocês entenderam o contexto, bora colocar os números reais então na mesa para vocês verem. Vamos imaginar juntos uma barbearia média, uma barbearia bacana, onde os custos fixos são R$8.000 por mês e o número de clientes atendidos no mês chega a 400, certo? Se a gente dividir esses R$8.000 somente de custos fixos pela quantidade de clientes que aquela barbearia atende no mês, que são 400, a gente chega no custo de R$20, ou seja, você já gasta R$20 só considerando a parte fixa para atender aquele cliente. Isso sem considerar os custos variáveis. Então, supondo que o preço do corte nessa barbearia seja R$50, vamos olhar um pouquinho agora para os custos variáveis. Vamos supor que você seja o dono e o barbeiro que trabalha ali com você recebe 50% de comissão. Então, desses R$50 que a barbearia recebe pelo preço do corte, R$25 já são do barbeiro, menos R$20 que representa os custos fixos, menos os custos variáveis. Vamos supor ali que de custo variável, produto, cafezinho, etc., a gente tem um custo de R$3, que é um valor simbólico, afinal de contas, na minha barbearia, por exemplo, só o café que o cliente toma já custa R$3. A gente chega no seguinte resultado: R$50 menos 25 da comissão do barbeiro, menos 20, que é o preço do custo fixo, menos R$3, que é o preço do custo variável, que inclui produtos, cafezinho, etc. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o lucro que sobra naquela cadeira que o cliente foi atendido é de R$2 a R$6. Percebam que o dono da barbearia, na verdade, ele está lucrando praticamente o preço de um chiclete. Exatamente, de R$2 a R$6 de lucro para o dono da barbearia em uma cadeira. E agora talvez você esteja pensando: pô, Kaique, então não compensa ter barbearia? Barbearia não dá lucro? E sim, uma barbearia pode sim dar muito lucro, mas não do jeito que a maioria das pessoas pensam. Agora pensa comigo, se nesse mesmo espaço, nessa mesma barbearia imaginária que eu citei para vocês, vamos imaginar que nessa barbearia tenha 4 cadeiras, ou seja, a sua que é dono, mais 3. Agora pensa comigo, independente da barbearia ter uma cadeira ou 4, o custo fixo é praticamente o mesmo, o aluguel é o mesmo, a água é praticamente a mesma, a luz, por mais que aumente um pouquinho ali, no final das contas não representa um aumento significativo. Só que agora o poder de atendimento que eu tenho com 4 cadeiras é muito mais alto. E com 2 cadeiras, a minha e mais uma, eu atendia 400 clientes no mês. Com 4 cadeiras eu posso chegar à marca de 800 clientes no mês. E aquele custo fixo de R$20 que eu tinha por cliente acaba caindo pela metade, acaba caindo para R$10. Ou seja, eu diluí o meu custo fixo, aumentando a quantidade de cadeiras na minha barbearia e consequentemente aumentando o potencial de atender mais clientes nessa barbearia. E é justamente aí que
está a grande virada de chave. A barbearia ela pode sim te dar muito lucro, porém esse lucro vai realmente aparecer para você quando você escalar o negócio, quando você multiplicar a quantidade de cadeiras. Uma coisa é você ter apenas uma cadeira te gerando R$5 de lucro por hora, outra coisa é você ter 10, 20, 30 cadeiras te gerando cada uma R$5 de lucro por hora. Então o grande ponto, pessoal, é que uma barbearia que realmente te dá lucro, ela tem gestão, ela tem equipe e principalmente escala. Então se de repente hoje você está pensando em abrir uma barbearia, ou já tem a tua barbearia, trabalha ali de repente sozinho e está pensando em crescer, mas não quer abrir mão de ter uma equipe, você precisa repensar o seu projeto. Afinal de contas, que nem eu mostrei para vocês, muitas vezes o dono de barbearia ele acaba saindo no prejuízo, ele não consegue extrair um lucro bacana de cada cadeira, no caso se ele for sozinho ou tiver uma cadeira só. E a principal responsável pelo crescimento das grandes barbearias que a gente vê ao redor do Brasil é justamente a questão da escala. Você aumentar o número de cadeiras no seu espaço, consequentemente diluir um pouquinho do seu custo fixo e ao mesmo tempo conseguir ter mais lucro, escalar a quantidade de dinheiro que você ganha por cadeira. Então eu vou ser bem direto com vocês, quem abre barbearia somente para cortar cabelo, achando que está ficando com 100% de lucro, acaba ficando para trás. E quem abre barbearia para escalar o negócio, para formar a equipe, acaba alcançando grandes patamares e consequentemente crescendo cada vez mais o negócio. Se você quer elevar o teu nível dentro da barbearia, já se inscreve aqui no canal, bora bater 500 inscritos e vamos juntos elevar o nível da barbearia no Brasil. Até a próxima!